Vamos continuar falando nesse vídeo sobre o custo do cliente. É um conteúdo denso, mas importante para todos os gestores de empresa, principalmente os gestores de farmácia, porque saber o custo do seu cliente é que vai nortear todas as estratégias de marketing e de vendas da tua farmácia. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela aqui de novo. Custo médio de cliente da farmácia de manipulação. Gente, aqui no YouTube, os conteúdos que eu estou passando aqui para vocês são conteúdos extremamente densos, tá? Não é um conteúdo para agradar, não é um conteúdo para fazer o pessoal rir, é um conteúdo para causar transformação mesmo. Então, quando eu estou falando de custo de aquisição de cliente, é um assunto complexo, principalmente para farmacêuticos que não têm muito conhecimento de gestão, de marketing, de estratégias de venda, de processos de venda. É um assunto complexo, mas não tem como você fugir dele. Então, aqui no canal do YouTube, nesse canal que eu estou passando, eu vou aprofundar nos conteúdos. Eu acredito que, sim, o meu compromisso com as farmácias é fazer elas crescerem. O meu compromisso com a farmácia é ela ser extremamente lucrativa. E se eu for colocar só conteúdozinho que o pessoal fala groselha, conteúdos superficiais, não vai gerar nenhum tipo de transformação com vocês. No canal do YouTube tem conteúdos aqui que, se você aplicar o que está sendo falado, realmente ele vai gerar muita transformação na sua empresa, na sua farmácia. Você não precisa nem contratar consultoria, nem participar da mentoria, porque os conteúdos que eu estou passando aqui são conteúdos densos de transformação. Então não fica com preguiça de começar a ouvir esses termos. Hoje eu vou falar aqui de alguns termos, né? Alguns termos sobre de gestão, e você pode até ficar assim, eu não quero saber dessas coisas, esse assunto é muito complexo, mas não tem jeito, você não tem como fugir disso. Vai precisar saber. Uma hora a vida, a empresa vai te cobrar essa informação. E se você já tiver ali em mãos, você vai saber muito bem o que fazer nesses momentos difíceis que a sua empresa vai passar algum dia, ok? Então vamos lá? Custo médio de cliente da farmácia de manipulação. Já parou para imaginar quanto custa cada cliente da sua farmácia? E você sabia que um aumento, por exemplo, de 10% no custo do seu cliente pode gerar consequências gravíssimas para o seu negócio? Por isso, entender o custo de cliente é tão importante. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, sou farmacêutico magistral com mais de 20 anos de experiência nas farmácias de manipulação, e eu sou especializado em marketing digital, gestão e vendas para farmácia de manipulação. Devido às apresentações, vamos para o que interessa. Antes de partir para o conteúdo, tá? Precisamos alinhar aqui alguns termos de gestão, que na verdade são os indicadores. Primeiro termo de gestão, vamos chamar o que é um lead. Lead é um cliente em potencial, é aquela pessoa que você conversa com ela pergunta alguma coisa para você e possivelmente ela pode virar o seu cliente, tá? Então o lead é aquela pessoa que passa na rua, resolve entrar e pergunta o preço de um determinado produto. É aquela pessoa que vê um anúncio seu na internet e pergunta qual é o preço. É aquele paciente que chega com uma indicação de um médico, de um nutricionista da sua empresa. Então o lead, ele ainda não comprou de você, ok? Então esse é o lead, é só uma oportunidade que você tem. Depois vem o CPL, o custo. Então vamos aqui, eu dei alguns exemplos. Se você está investindo, por exemplo, R$5.000 em visitação médica, esses R$5.000 gerou 400 orçamentos, não é venda ainda, gerou 400 orçamentos, que são leads. Então é só você dividir R$5.000 dividido por 400 orçamentos, então você tem um preço de 12,50 cada lead. Então cada lead seu custa R$12,50. Bom, CAC é um pouquinho diferente. CAC é custo de aquisição de cliente. Esse lead, esses 400 leads aqui, alguns deles vão comprar de você, e os que compram viram seus clientes. Então, é o custo de aquisição por cliente. Você teve um investimento de R$5.000 em visitação médica, gerou 400 leads, dividido por 250 é igual a R$20 cada cliente. Então, o CAC é de R$20. Bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda nos comentários, tá? E só aproveitando também, curte, compartilha esse conteúdo. Vamos crescer todos juntos. Continuando aqui, custo médio de cliente, ou custo de cliente, simplesmente o custo de cliente, tá? Então, só recapitulando aqui, deixa eu alinhar algumas coisas com vocês. Então, vocês entenderam certinho o que é lead, vocês entenderam o que é um CPL, o custo por lead, e entenderam também o custo por cliente, são diferentes. Você tem que ter noção desses indicadores, tá? Custo médio do cliente, ou custo do cliente. Por que eu uso esse indicador? Porque é o indicador mais fácil de ser calculado na farmácia de manipulação. Como que eu calculo esse indicador? É o seguinte, eu vou pegar todas as despesas e vou subtrair delas o custo variável, os impostos e o prolabore. E eu vou dividir pelo número de clientes que eu vendi. Simples assim. Então, um exemplo. Meus custos, R$120.000 de custo. R$25.000 é de custo variável, matéria-primas e embalagens. R$13.200 é de impostos e R$15.000 é de prolabore. Então, 120.000 menos esses valores aqui dá 41.200 dividido por 1.300 clientes
suponhamos que eu vendi para 1.300 clientes, então eu tenho um custo de cliente de R$ 31,69. Então, todo cliente que põe os pés na sua farmácia e compra alguma coisa, custou para você R$ 31,69. Agora vem a parte importante. O que eu vou fazer com esse número? O que eu vou fazer com esse indicador? Nós vamos usar esse indicador, por exemplo, para validar uma meta de faturamento. Não adianta nada eu colocar uma meta de faturamento de 200 mil se eu estou pagando extremamente caro o meu cliente. Eu não vou ter lucro. Então, uma meta de faturamento de 200 mil, ela só é válida se o custo do meu cliente ficar entre R$ 29. Aí sim é vantagem eu vender R$ 200 mil de faturamento, eu ter R$ 200 mil de faturamento. Nessas condições. Por quê? Se eu faço uma venda, se eu vendo R$ 200 mil, mas o custo do meu cliente está custando R$ 33, eu estou levando prejuízo, eu vou quebrar, mesmo vendendo mais. Isso que é importante, ter esse número, esse custo, o custo de aquisição de cliente. Por isso que é importante eu ter isso na minha mão, saber de cor o que ele é e como que eu vou fazer para baixar o custo dele. Outro ponto importante, calcular rendimento do time de vendas. Você sabia que tem cliente, tem atendente seu, que o custo do cliente de determinado atendente é maior ou menor, dependendo do tipo de atendimento? Por exemplo, um atendente que tem uma boa venda, que ele é bom de venda, ele não dá desconto, ele gera valor, o custo do cliente dele é menor. Agora, aquele que tem uma taxa de conversão baixa, fica dando desconto para todo mundo, o custo desse cliente é extremamente alto. Então, esse atendente, na realidade, ele pode até estar vendendo mais que o outro, só que ele está me dando prejuízo. Eu consigo agora segmentar de onde vem meus prejuízos quando eu tenho esses indicadores na minha mão. A atendente número 2 tem um custo de cliente de R$ 33. A atendente número 1 tem um custo de cliente de R$ 28. Eu consigo separar isso. E aí eu sei que essa atendente número 2, ela pode até estar vendendo mais que a atendente número 1, mas é só prejuízo que eu estou tendo com ela. Olha que informação importante que eu tenho em mãos por conta de eu ter calculado o custo do meu cliente. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é que esse indicador, ele forma uma tríade, que é o custo do cliente, ticket médio e taxa de conversão. Esses três indicadores nunca podem andar sozinhos, porque um vai validar o outro. Custo do cliente valida o ticket médio, valida a taxa de conversão. Eu tenho que estar olhando para esses três indicadores o tempo inteiro para eu entender para que rumo a minha farmácia está indo. Uma taxa de conversão baixa, um ticket médio baixo, eu tenho um custo de cliente alto, está indo para o fundo do poço. Você precisa definir parâmetros de ticket médio, parâmetros de taxa de conversão e parâmetros de custo de cliente para você estabelecer regras e planos de ação para teu time de vendas alcançar esses indicadores. O que adianta eu contratar consultor, social media para fazer propaganda? O que adianta? Porque eu não sei os resultados que isso está me gerando. Esse é o problema. Se eu não sei os resultados que está me gerando, que adianta eu ter os planos de ação? Ok? Então, se gostou desse conteúdo, se não está tão bravo comigo que eu fico falando coisa demais, curte, compartilha, segue o canal para você ficar atualizado aí dessas informações. Presta atenção, no próximo vídeo eu vou ensinar como abaixar o custo do seu cliente e como aumentar o ticket médio do seu cliente. Espero o próximo conteúdo. Tchau!